sempre sob a supervisão do anestesista, que não pode, de forma alguma, não estar num ambiente ali bem ao lado do paciente, né, vigiando mesmo, né? Um dos preceitos básicos, absolutamente fundamentais da anestesia é a segurança do paciente, né? Então a gente tem que estar ali do lado sempre, né? Então depois que você... E outros pacientes dizem o contrário, né? Quero ficar acordado, eu queria ficar acordado, eu quero ver, porque a pessoa se sente um pouco mais segura dessa forma. Isso também é possível, embora particularmente, como eu já fui também paciente, eu acho que é muito mais tranquilo quando a gente está levemente sedado ou está cochilando, porque aí a gente fica bem mais, né? O tempo passa mais rapidamente, a ansiedade diminui, mas obviamente a opção do paciente, dentro do possível, deve ser respeitada, né? Claro. Bom, você falou que a pessoa fica, às vezes, anestesiada, mas não está sedada, então nós vamos entender aqui a diferença entre sedação e anestesia, até porque chegou uma pergunta aqui da Lúcia, do bairro Cidade Nova, que ela disse que há 8 anos ela fez uma cirurgia na barriga e tomou uma anestesia, ela disse, tomei anestesia geral. Apesar disso, o médico disse que eu fiquei me debatendo e tive que ser, inclusive, amarrada, tiveram que me segurar. Isso é normal? Por que isso acontece? Pode os dois comentar. Na verdade, provavelmente, Márcia, ela não tomou uma anestesia geral. A anestesia geral implica num relaxamento muscular, numa intubação, onde essa respiração vai ser feita com a ajuda de aparelhos, onde implica na perda de consciência, né? A anestesia geral implica no uso de um relaxante muscular, onde o paciente não tem condição de ficar se debatendo. Muito provavelmente, ela perdeu a consciência, sim, ela foi sedada. Mas nessa sedação, ela tinha condições ainda de ter movimentos, porque não foi feito um relaxante muscular. Então, ela tinha movimentos e ela estava entre ter um pouco de consciência e estar um pouco adormecida e provavelmente ficou um pouco agitada. Não acredito que ela tenha feito uma anestesia geral. Tá? Eu acho que ela foi sedada. E isso as pessoas confundem mesmo. Desde que elas perdem a consciência do ambiente, elas acham que fizeram uma anestesia geral. Mas a anestesia geral implica nas outras questões que eu já comentei, né? Nos cuidados cardiovasculares, no relaxamento muscular, na perda da consciência, na hipnose. E isso não aconteceu com ela. Quer comentar também? Eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida. Porque passa pela cabeça de todo mundo que estar dormindo é estar anestesiado. Estar dormindo não é estar anestesiado, né? A anestesia geral mesmo, ela se baseia em alguns pilares, né? Um deles é a hipnose, quer dizer, o paciente não estar consciente. O outro é a analgesia, ou seja, não sentir dor. O outro, como a doutora Meira colocou, o relaxamento muscular, as pessoas não entendem por que isso é necessário. Isso é necessário porque o organismo precisa estar inerte, né? Sem se mover, para que a anestesia geral funcione normalmente, funcione totalmente, né? Se o paciente estiver debatendo e tal. Existe anestesia geral com o paciente sem relaxamento muscular? É claro que existe. É menos comum, não é tão usual, mas existe. Pode ser feito, existe uma série de indicações. O que normalmente é feito com relaxamento muscular. E as pessoas, é bom até colocar que essa dúvida sempre chega no nosso consultório. Ah, doutora, eu não gostaria de ser entubado, não, porque aquilo deve ser muito perigoso. É exatamente o oposto, né? A intubação ou o uso de um outro dispositivo para garantir a permeabilidade da via aérea é uma garantia, tanto para o paciente quanto para o anestesista, que o sistema respiratório vai estar controlado durante o ato anestésico cirúrgico e vai haver uma facilidade para a gente mexer nos parâmetros do paciente, né? Então, o temor da intubação não se justifica, é exatamente o contrário. Ela é mais segura do que o paciente não estar entubado. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai continuar o nosso bate-papo. E eu vou deixar até uma pergunta no ar. Tem pessoas que têm medo de ter alergia à anestesia. Isso existe? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Nós vamos para mais um intervalo. Se você quiser continuar participando, é só ligar. Vou lembrar o telefone 3209-0119. Hoje estamos conversando sobre anestesia. Vamos para o intervalo, mas voltamos em instantes.
A anestesia é o tema do programa Pense Saúde de hoje e é um programa feito com a sua participação. Para isso, é só ligar para a gente, 3209-0119. E outras perguntas chegaram aqui, mas eu deixei uma no bloco anterior, que é com relação à alergia. Algumas pessoas, eu posso ter alguma reação alérgica à anestesia? Isso existe? Bom, existem reações alérgicas à anestesia, às drogas usadas em anestesia. Com a evolução do conhecimento, com a melhora dos fármacos, né, a melhoria dos medicamentos, esses problemas vêm diminuindo. Por outro lado, o número de cirurgias hoje em dia é muito grande, né? Então, assim, certamente a gente ouve relatos e ouve outras coisas. Bom, não existe, primeiro, todo mundo faz essa pergunta no consultório, né? Existe um teste para eu fazer previamente a anestesia para a gente saber se tem alergia? Não. Muitos dos problemas relacionados à anestesia dentro do bloco cirúrgico são colocados de uma maneira como sendo uma reação alérgica, quando na verdade são problemas de outra ordem. Essa é uma outra questão. A anestesia mesmo, a alergia mesmo aos anestésicos é um acontecimento bastante raro. Porém, a gente não pode deixar de dizer que ele pode ocorrer. Por isso que, mais uma vez, é importante a consulta pré-anestésica. O anestesista conhecer seu paciente, conhecer o seu histórico, o histórico dos familiares, né? Se já houve algum caso na família, já houve alguma intercorrência numa anestesia anterior. Bom, em havendo, não existe um profissional melhor para estar ao lado do paciente e atendê-lo do que o anestesista. Certo. Ele é exatamente o profissional que está treinado para essas emergências clínicas, para essas emergências médicas, para dar o atendimento adequado no caso do paciente realmente ter uma reação alérgica importante. Tá. Márcia, pode falar. Eu gostaria de comentar, como o Adriano comentou, que realmente os fenômenos anestésicos alérgicos à anestesia estão reduzindo e isso é menos, a gente tem que considerar que a sociedade está muito alérgica. Entendeu? Isso, é verdade. Que realmente, com o uso de muitos conservantes e de muitos produtos que realmente são produtos alergênicos, a sociedade toda está muito mais hipersensível, muito né? mais hipersensível, entendeu? Então, por isso, eu volto a ressaltar da importância de se fazer um procedimento anestesiológico num ambiente onde possa se atender essas intercorrências. Porque, como o Adriano falou, o melhor lugar para se ter um choque anafilático, que é o máximo de uma reação alérgica, é realmente no bloco cirúrgico, onde não vai ter nenhuma dificuldade de estabelecer uma via aérea pérvia, de fazer uma adrenalina nesse paciente, estabelecer a pressão novamente, todo o procedimento. Mas é muito importante que as pessoas também percebam que estão usando muitas coisas que estão causando alergias e fazer, eu falo sempre com os meus pacientes, o procedimento cirúrgico é o cirurgião, o anestesista e você. Então, a pessoa se perceber como uma pessoa que está se expondo a muitas coisas que causam alergia, porque ela realmente vai ser mais sensível a tudo. Nós vamos conferir mais uma pergunta dos nossos telespectadores com relação ao tema de hoje. Eu vou sentir dor quando a anestesia acabar? Eu quero responder essa pergunta, Márcia. É que, além de anestesiologista, eu trabalho com clínica de dor, né? Então, este medo de sentir dor quando a anestesia acabar, os procedimentos anestesiológicos, eles evoluíram tanto que hoje que existe a clínica de tratamento de dor, que foi uma evolução da anestesiologia. E hoje, durante o procedimento anestésico, já se faz um trabalho para que o paciente não sinta dor no pós-operatório. Com o uso de medicamentos por um período mais prolongado, ou com o uso também de anestésicos, né, como o Adriano falou, da peridural, onde se pode colocar, além do remédio, do anestésico, pode colocar analgésicos também, como os opioides, e que vão ter uma duração muito mais longa no pós-operatório, vão viabilizar que esse paciente caminhe, que ele deambule, que ele possa não ter gases porque ficou parado, não ter trombose. Ou seja, mesmo que a anestesia, o efeito da anestesia passe, a pessoa volta à consciência, mas a analgesia continua.